Olá, aqui é o Podcast Mar. Eu sou James Franco e estamos no Método Advocacia Revolucionária, um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. E hoje, o processo, o projeto, o plano é apresentar para você como tudo surgiu, como é que o mar nasceu. E o que é o mar? Bom, e eu preparei de uma forma minuciosa detalhes para você, jovem advogado, para você, jovem advogada, saber quem sou eu, quem é o mar, como nasceu o mar e qual é o conteúdo do mar e qual é o propósito e o que é que ele vai causar em você, jovem advogado e jovem advogada. E eu escrevi aqui assim nos meus rascunhos, nas minhas notas, como tudo começou é o título da nossa aula. Número 1, o mar, método advocacia revolucionária. É uma tecnologia educacional voltada para jovens advogados e advogadas que sonham e desejam conquistar seus ideais técnicos, jurídicos e financeiros. O primeiro ponto diz respeito ao sonho, ao projeto, à intenção do jovem advogado e da jovem advogada. Todo bacharel em direito, todo estudante de direito deseja conquistar um escritório, consolidar um escritório, conquistar clientes, consolidar clientes, ter os seus dignos honorários, ter dinheiro, ter renda para custear aluguel, veículo, transporte, alimentação, secretária, secretário, estagiários, funcionários, conseguir vencer na vida. Então, ao longo dos meus mais de 25 anos de carreira, ou chegando aos 25 anos de carreira, eu recebi em 2022 algo excelente, um prêmio chamado MAR, Método Advocacia Revolucionária, MAR. Guardem bem esse nome, porque esse nome e o conteúdo desse processo ou desse projeto faz todo sentido para o jovem advogado e para a jovem advogada. Ponto número 2. Antes de entrarmos no ponto número 2, eu quero dizer que eu sou James Alan dos Santos Franco, advogado de formação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, trabalho na advocacia, trabalho em universidades, dando cursos, palestras, formando outros jovens advogados. Então, dentro do universo jurídico, eu pertenço a esse universo jurídico, eu compreendo todo esse universo jurídico, eu falo a língua do advogado, eu entendo a língua do advogado, a língua do juiz, a língua do promotor, a língua do estudante de direito, aquele bacharel em direito, bacharelando em direito, que está colocando toda a sua perspectiva, todo o seu sonho, todo o seu desejo ali na universidade, ali na sala de aula, nos professores, nos colegas, em busca de uma profissão, em busca de lograr êxito em um concurso público, em busca de se deixar de ser um funcionário e se transformar num advogado autônomo. Enfim, esse sou eu. Alguém que está dentro da profissão, submerso à profissão, que compreende esse universo. Por isso que eu falo a língua do advogado, principalmente do jovem advogado e da jovem advogada. Número 2. Serve ainda ao advogado experimentado, que está frustrado por não ter atingido seus sonhos técnico, jurídico, financeiro. O MAR, então, além de servir para o jovem advogado, porque há uma lacuna, há um abismo entre esse jovem advogado terminar o curso de Direito, estudar para o exame da OAB, lograr êxito na OAB, pegar a sua carteira profissional, de advogado, de advogada, e ele atingir um sucesso profissional.
O que eu tenho percebido é que muitos desistem, outros nem começam, e outros começam e desistem depois de ter começado por frustrações, por não saber os caminhos das pedras, e outros acabam se dando muito bem, se desenvolvendo bem, conseguindo êxito profissional, abrindo escritório, se tornando um advogado renomado. Então há um grande universo dentro desse jovem advogado e jovem advogada que vai ou não determinar se ele terá ou não sucesso. Então há também aqueles que não são tão jovens, já são experimentados, mas que têm dúvidas, têm medos, encontrou uma tampa na profissão, não consegue superar desafios, não consegue conquistar tudo aquilo que eles desejaram. Então o mar é para destravar, é para mostrar caminhos, é para curar feridas, é para ensinar, é também para pegar na mão do jovem e da jovem advogado ou daquele já experimentado mais frustrado e dizer: vamos corrigir a rota como um GPS. Errei o caminho, recalculando rota e vamos pegar uma nova direção, que é a direção do êxito, do sucesso. Então o mar é para o jovem advogado e para a jovem advogada, mas serve também para aquele advogado experimentado que está estagnado na carreira, frustrado na carreira, decepcionado com a área, para que a gente dê assim um refrigério, para que a gente crie sonhos novos, metas novas, uma disposição nova. Número 3, eu escrevi assim: certa vez em uma das aulas do mar, a doutora Rosa fez a seguinte pergunta a uma das nossas mentoradas: James, o que é que você sabe hoje que você não sabia no seu início de carreira? Essa pergunta é uma pergunta síntese, é uma pergunta estrondosa, que quando eu ouvi, me abalou. Porque o mar é justamente o que eu não sabia no começo da carreira, que eu tive que trilhar 25 anos, indo para 26 anos, se não 27, a depender do dia que você está assistindo essa live, talvez 28, 30, enfim. É a síntese de tudo aquilo que, pelo menos na minha percepção, pelo menos nas minhas sandálias, nos meus calçados, de tudo aquilo que falta para muitos jovens advogados e advogadas. É um filho, praticamente um filho gerado a duras penas, que eu apresento. Eu apresento para que, quando o jovem advogado e a jovem advogada ouça esse conteúdo, perceba qual o caminho trilhar. É claro que eu passo por um processo de fazer com que os jovens advogados e advogadas percebam que precisa desse conteúdo. Porque muitas vezes eles se acham já preparados ou eles se julgam totalmente despreparados. E é aí que o mar entra, trazendo uma realidade de conteúdo, de crenças positivas, de realmente apontar caminhos e direções, fazendo com que faça total sentido na vida daquele que sonha com algo grande, com escritório, viver da profissão, advogar ou em uma das outras áreas correlatas ao direito. Tudo isso nós apresentamos dentro do mar. Próximo ponto, número 4. Número 4. O mar é uma síntese, ou seja, é o resultado que tem os seguintes componentes. E aí eu trago uma série de componentes para você perceber o que vem a ser o mar, como é que o mar surge, como é que ele foi formado. Ele foi formado a partir de grandes eurecas, de grandes acontecimentos na minha vida, de alguns momentos marcantes na minha vida, que foram juntados, como que num passe de mágica, mas que não foi nada de mágica, muito pelo contrário,
surgiu de 25 anos de erros e acertos, de trajetórias diversas, de subir e descer montanhas dentro da profissão. E é isso que eu passo a discorrer aqui para vocês, que de alguma maneira estão precisando destravar a sua advocacia ou fazer com que você entre para a advocacia ou uma das áreas correlatas, você que é um jovem advogado e uma jovem advogada. Ponto número 1. Era uma vez um jovem advogado que sonhava e desejava muito, mas ao longo da sua trajetória de vida e de profissão, descobriu que haviam abismos para que muitos jovens advogados e advogadas conseguissem o êxito profissional. Eu era um desses jovens. Um jovem advogado que sonhava, mas não conhecia o caminho. Desejava, mas não tinha um mentor. Queria muito, mas aonde ir? Então eu fui batendo de porta em porta, eu fui de dia a dia advogando e construindo a minha carreira, estudando, fazendo pós e trabalhando e atendendo clientes, vencendo todos os dias os desafios impostos pela profissão. E de repente cheguei até o dia de hoje. E quando eu me lembro da pergunta feita por uma das nossas mentoradas, doutora Rosa, James, o que é que você sabe hoje que no começo da sua profissão você não sabia? É aí que surge o mar. O mar é um lugar que no meu início eu desconhecia. Talvez um filho de um promotor, talvez um filho de um juiz, talvez um filho de um delegado, de um oficial de justiça, talvez um filho de um advogado, de uma advogada, talvez um filho de quem vinha do universo jurídico, talvez ele teve muitos caminhos apontados e pavimentados, mas eu não tive. Como primeiro advogado praticamente na família, eu tive que ombrar, descobrir, trilhar, pavimentar, construir, rir e chorar sozinho. É claro, eu tive ajudas, eu tive colegas, eu tive professores, eu não estava fora do mundo, eu não estava numa redoma, não. Eu era um jovem advogado na praça, com uma família, com professores, com colegas, com opiniões, com percepções. Mas depois de 25 anos, trabalhando como advogado, na advocacia clássica, na advocacia de nicho, trabalhando na universidade, conhecendo a estrutura interna, conhecendo as regras do MEC, conhecendo os professores, o alunado, conhecendo você, estudante de direito, conhecendo o poder judiciário, promotor de justiça, juízes, conhecendo o mercado. Acima de tudo, conhecendo o mercado, é que de repente veio, pela experiência própria de quem milita todos os dias no mercado, pela experiência teórica de quem estuda e estuda muito o universo jurídico como um todo, dentro de uma casa de formação jurídica, conhecendo então todas as regras externas e internas, conhecendo um pouco, porque eu tenho que dizer um pouco, porque a gente não consegue entrar na mente de uma outra pessoa, mas conhecendo um pouco a mente do aluno, os sonhos, os desejos, as frustrações, até porque eu sou aluno até hoje, até porque eu fui aluno e continuo sendo aluno, continuo estudando, continuo buscando. E de repente as eurecas começam a cair, as coisas começam a se encaixar, principalmente num período pós-pandemia, num momento aí de muita reflexão, de muita angústia, de muito desafio, nessas mudanças frenéticas de modernidade para pós-modernidade, em todas essas junções de crises sociais e enfim. O mar responde e ajuda o jovem advogado e a jovem advogada a verdadeiramente se descobrir na profissão. O mar
responde e ajuda os jovens advogados e advogadas a ter sucesso. Responde, inclusive, dúvidas que permeiam, medos que se instalam, crenças que brotam, e que a gente vai tratar tudo isso. Ponto número 2. Ponto número 2. Descobri que a maioria dos advogados são advogados, né? Advogados e advogadas são advogados e advogadas clássicas, generalistas. E só uma pequena parte descobriram os caminhos que eu chamo no nosso método caminhos de nicho de alta patente. Onde são caminhos muito específicos que geram muitos bons honorários. Ao longo, então, da minha profissão e da minha militância, e eu me lembro quando eu era ainda um jovem advogado, eu li numa revista dessas jurídicas, que no Brasil 70% dos advogados eram advogados autônomos que tinham seus próprios escritórios, sejam estabelecidos no centro da cidade, numa sobreloja ou na sala da sua casa, não importa. 70% eram, e eu creio que continuam sendo, advogados autônomos. E 30% trabalham em grandes bancas de advocacia. E a matéria ainda dizia mais. Dizia que nos Estados Unidos isso era o contrário. 70% dos advogados estavam em grandes bancas. Somente 30% eram advogados autônomos. Havia também uma matéria antiga em que eu ouvi e li que dizia que somente 30% das pessoas no mundo trabalham na área em que estudaram. Porque as regras de mercado são mais fortes que as regras individuais de escolha de uma profissão. Então o mercado acabava assimilando aquele profissional, dando para ele um emprego, uma função, e ele se submetia porque ele precisava de salário. Então o engenheiro nem sempre estava na função de engenheiro, mas ele tinha conhecimento na engenharia que a empresa requeria e ele fazia jus então a assumir aquele cargo. Então, essas primeiras premissas começaram a moldar o meu intelecto, lá no começo. E eu comecei então a lutar contra essa correnteza, a trabalhar, a entender o mercado, e muitas coisas foram florescendo. E é isso que eu entrego aqui para vocês no mar. Hoje eu estou explicando o que é o mar, como é que surgiu o mar, de onde veio o método advocacia revolucionária. Nas minhas anotações eu coloquei então ponto 3. Foi quando no ano de 2022, o primeiro ano pós-pandemia Covid-19, que ficou tudo muito claro, como uma grande eureka, aonde eu percebi que havia uma necessidade, que havia uma lacuna na vida de jovens advogados e advogadas, que vinham como aluno para cursar bacharelado em Direito, instalava-se um medo terrível do exame da OAB, e muitos daqueles que prestavam e passavam o exame da OAB já estavam cansados, já estavam sem forças, como que se passar na OAB fosse o grande obstáculo da vida profissional. E aí eu comecei a trabalhar no coração e na mente de alguns alunos para deslocar esse medo da OAB e para centrar forças e medo, se é que podemos sentir medo, podemos, da vida real, da profissão. Então hoje eu tenho falado para os nossos alunos, para os nossos estudantes o seguinte: o ambiente escolar não é um ambiente de verdade, é um ambiente de simulação. É claro que é verdadeiro, a gente está ali, né? Mas é uma vida dentro de uma sala de aula, simulando os problemas reais que você vai viver na advocacia. E a OAB
A OAB é uma prova que nem competição é, você não compete para chegar em primeiro lugar, não tem número de vagas. Você compete com a sua posição, com a sua condição, com o seu próprio desenvolvimento pessoal na profissão. E que passar na OAB não traria todos os resultados almejados, né, na profissão. A OAB, então, o Exame Nacional da OAB é, então, o primeiro desafio do bacharel em Direito. Não é o último, é o primeiro. Então não dá para se cansar tanto para vencer o primeiro. É como uma competição. Se você tem 10 competidores, você vai selecionar, né? Digamos que é uma competição de judô, ou de karatê, ou de jiu-jitsu. Para você chegar na conquista da medalha de ouro, você tem que vencer 10. Não dá para queimar tudo no primeiro. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter controle. Você tem que ter domínio. Você tem que ter mentoria. Você tem que saber que o primeiro é só o primeiro de 10 etapas. Então a gente aloca o exame da OAB no lugar correto, na mente e no coração do estudante. Para que ele perceba que ele está num ambiente arquitetado, que é o ambiente educacional, que é um ambiente de simulação. Quando ele vai para uma prova da OAB, ele está também dentro de um ambiente técnico, científico, jurídico, de simulação, e não de vida real. É lá na vida real que você vai ter que encontrar clientes. É lá na vida real que você vai ter que vencer os seus obstáculos diários. Pagar aluguel de escritório, pagar a OAB, pagar as suas taxas, a sua internet, se dar bem na profissão. Então, não se esqueça disso. Se você ainda não é um jovem advogado e uma jovem advogada, não se esqueça disso. Ponto número 4. Ponto número 4. Foi durante uma reunião técnica com uma preparação para o MEC, Ministério da Educação e Cultura, em que eu perguntei para uma profissional do direito se o MEC ele tinha uma previsão de vagas profissionais das mais variadas profissões do Brasil, e a resposta veio de alguém que trabalhou há mais de 20 anos no MEC, dizendo assim: o mercado cuida disso. Então, quando as universidades se propõem a abrirem vagas de sala de aula, vagas de curso, medicina, direito, pedagogia e etc., ela tem que apresentar todo um aparato para o MEC de que ela é competente para formar esses profissionais. E ela faz um estudo chamado estudo de vagas, em que ela comprova que o mercado precisa daquelas vagas. Então o mercado é uma palavra-chave, né? Já adiantando aqui, algo que vai ficar muito mais claro lá no final da nossa aula de hoje, né? Do nosso vídeo de hoje, é que o mar possui 4 partes. O mar possui a primeira parte, que é conhecimento jurídico. A segunda parte, mercado jurídico. A terceira parte, mindset jurídico. E a quarta parte, mindset financeiro. A segunda parte, mercado jurídico, é essencial, então, né? Eu tenho percebido que é de suma importância mostrar para o jovem advogado e para a jovem advogado qual é o mercado. Onde é que ele vai trabalhar? Onde é que estão as melhores causas? Quais são os passos para ele atingir determinada advocacia de nicho? O que vem a ser a advocacia generalista? O que lhe espera no dia a dia em cada uma dessas áreas? As áreas correlatas, a área do direito digital, né, do direito, né, virtual agora. As áreas correlatas, podendo abrir uma imobiliária, né, uma assessoria de cobrança, né, uma empresa de síndico profissional. Então vejam, no mar, a gente realmente traz uma série de questões para que realmente o jovem advogado e a jovem advogada tenham uma mentoria que vai fazer ele e ela atingir um nível de sucesso desejado.
É claro que tem um preço a pagar. É claro que tem que ir à luta, tem que fazer acontecer. Não cai do céu. Do céu só cai chuva, né? Não cai do céu. Ok? E ali naquela reunião do MEC, então, ficou claro, não era nem reunião do MEC, era uma reunião preparatória, né, de uma empresa de assessoria, aonde aquela pessoa, né, eu perguntei, mas o MEC está preocupado com a quantidade de vagas efetivamente? Monitora que o mercado precisa de X vagas de direito, X vagas de medicina, X vagas de pedagogia? E a resposta, para minha surpresa, foi a seguinte: é o mercado que cuida disso. Os bons se estabelecem. Se as universidades não derem conta de ter uma boa formação, de terem um bom produto para oferecer para a sociedade não vai consumir aquele produto, logo aquele curso fecha. E se os cursos fecharem, até a instituição fecha. Ali para mim foi uma eureka. Ali para mim foi uma implosão mental. Porque ali se desmontou um castelo de cartas grandioso. Eu via um mundo florido. Eu via ali o mundo como se o país cuidasse dos seus profissionais, do ponto de vista de saber quantos médicos mais precisamos e vamos pavimentar isso, quantos juristas mais precisamos e vamos pavimentar isso, quantos pedagogos mais precisamos e vamos pavimentar isso, e etc. Ali eu percebi então que o mercado, a mão invisível do mercado, é ela que comanda. Então o eixo central no mar é fazer com que você, jovem advogado e jovem advogada, percebam e compreendam as regras do mercado, aplicado, claro, ao mercado jurídico. Aplicado, claro, ao mercado jurídico. Dando sequência, então, a origem, aonde tudo começou, método MAR, método advocacia revolucionária. Eu sou o James Franco, vocês viram que eu estou agora, né, com uma outra uniforme aqui, porque eu gravei esse vídeo em duas partes. E o próximo tópico, então, eu escrevi assim: ponto 5, momento marcante INSS. Para o jovem advogado e a jovem advogada, quando nós estudamos 5 anos de direito e nós entramos no mercado de trabalho, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha aproximadamente de 20 a 22 anos de idade, já fazendo estágio, já trabalhando em escritório de advocacia, e eu passava na frente do INSS. E eu sou de uma época, lá na década de 80, década de 90, onde a gente via grandes filas na frente do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. E nós víamos aquela população assim, realmente sofrendo um serviço público bastante difícil, né, uma peculiaridade muito ímpar. Se você buscar aí, né, na internet as matérias antigas, né, no que tange, né, ao INSS, você vai ver que foi uma realidade brasileira muito caótica. E eu me recordo ainda que eu era pequeno, eu tinha um vizinho, e esse vizinho sofria de um problema renal, e não raras vezes eu o acompanhava no INSS, ou para segurar uma fila, ou para simplesmente fazer uma companhia, enfim. E eu via ali todo aquele sofrimento daqueles segurados, daqueles cidadãos brasileiros que tanto contribuíam para o INSS e muitas vezes, quando precisavam fazer gozo ali de um dos benefícios previdenciários, acaba sofrendo muito, ter que provar a doença, provar a incapacidade, né? Realmente uma situação bastante caótica. Isso criou em mim uma repulsa no que tange a essa autarquia estatal chamada INSS. Então eu via sempre depois, né, ali no 4º, 5º ano de direito e também já no 1º, 2º ano de advocacia, eu via ali alguns advogados, uma certa fila na frente do INSS,
E eu passava e pensava no meu, né, no meu subconsciente e no meu consciente, de que tratava-se de advogados mais pobres, tratava-se de uma situação mais difícil na advocacia. Eu já conseguia ter meus clientes na área criminal, na área civil, na área trabalhista, e longe de mim fazer direito previdenciário, né? Lê do engano, jovem advogado, jovem advogada, lê do engano. Nós nos enganamos muito. Nós vendem alguma coisa pra gente, a gente compra, né? Sem saber o preço, sem saber as consequências. Então esse método MAR é para descortinar, é para apresentar o mundo jurídico, o universo jurídico e trazer você, jovem advogado, jovem advogada, a um eixo de crescimento, a um eixo de desenvolvimento de carreira, de pessoa, de finanças, de mindset, né, de por dentro, por fora. E aí, né, esse ponto, então, número 5, no que tange, né, a luz que brilhou ali no INSS, foi que, num dado momento, eu descobri que os advogados que mais ganhavam dinheiro ali no meu município, naquela época, eram os advogados previdenciaristas. E de repente, depois de algum tempo, eu acabei entrando na área e eu descobri esse maravilhoso mundo chamado direito previdenciário. Então, lá nos idos da faculdade ou lá na nossa vida, né, já implantam em nós algumas sementes do mal, sementes da negatividade, e a gente já cria algumas repulsas, cria algumas, né, alguns nãos na vida que a gente precisa se libertar. Né, uma delas eu me recordo que, né, nós tínhamos na universidade aulas com advogados, juízes, promotores, etc. E não raras vezes, né, quando tínhamos aula com o juiz, determinados alunos falavam: que pena que ele era um juiz, né, trabalhista, como se o direito do trabalho fosse uma justiça menorizada, menor, como dizem os espanhóis, né, mais pequena. E aí, depois, na vida prática profissional, eu descobri que havia uma paixão ali no direito do trabalho. O advogado bom, aquele advogado realmente que tem que fazer as coisas acontecerem no dia da audiência, ali em frações de segundos, são os advogados trabalhistas, né? Uma área fabulosa. Então, ali também, né, uma subdivisão aqui desse ponto 5, eu diria que, né, ponto 5 no 5.1 momento marcante. Então, é o momento em que as pessoas começam a falar para nós que determinada área é melhor que, né, em detrimento de outra área. E a gente não sabe, a gente compra esse peixe, né, nos vendem e a gente compra. E a gente passa a ter aquilo como verdade e, na verdade, aquilo não era verdade. Olha só, fiz até um trocadilho aqui. Então, veja. Jovem advogado, jovem advogada, esteja aberto, né? Na nossa mentoria MAR, a gente abre o castelo para você realmente perceber o universo jurídico por dentro como um todo. E aí você vai trilhando e vai construindo o seu caminho, a sua trajetória, o seu desenvolvimento. O preço é alto, tem que trabalhar duro, mas é possível sim chegar longe na profissão. Eu cheguei, você também pode chegar. Bom, ponto número 6. Momento marcante, os tribunais, as decisões dos tribunais. Eu né, comecei a ter contato, né, com alguns ministros do STJ, e aí eu comecei a perceber, né, na universidade onde eu trabalho, eles começaram a dar palestras, né, minicursos, simpósios, congressos, encontros, e começou a ensinar para nós, né, como é que se utiliza realmente a decisão do STJ na petição inicial. E aí, de repente, brilhou, né, uma maneira de compreender o direito, que é, na verdade, compreender como é que os ministros do STJ pensam o direito, né, principalmente aquele direito infraconstitucional, direito civil, direito penal, direito tributário, né, direito previdenciário e tantas outras searas aí do direito.
Então a gente, dentro do método, a gente traz também para você, aluno, né, mentorado, né, o grande segredo de como entender as decisões, o pensamento, né, das turmas do STJ, pensar aquele pensamento e trazer aquele pensamento na petição inicial. Eu advoguei muitos anos, eu achava que bastava eu pegar uma jurisprudência específica, colocar na minha petição e pronto. Na verdade, não. Na verdade, é muito mais simples que isso, né? É claro que é bem técnico, né? Tem que ser feito de uma maneira muito técnica, muito acalcada ali no conhecimento. Então você vai numa decisão, né, de uma ministra da Lavra, né, da ministra Nancy Andrighi, né, do Moura Ribeiro, né, do Sanseverino e tantos outros, e aí você verifica, né, aquele voto é majoritário, né, aquele é o pensamento predominante, né, o que eles decidem sobre, né, poder familiar, por exemplo, o que eles decidem sobre adoção, como é que eles pensam a pensão alimentícia, como é que eles pensam dano moral, dano material, como é que eles pensam a culpa, né, a formação da culpa na responsabilidade civil e tantas outras temáticas, seja na área penal, seja na área do direito privado, seja na área do direito público. E aí você começa a aprender o direito de lá para cá e não daqui para lá. Então, quando a gente aprende o direito, a gente vai aprendendo nos bancos escolares sobre os artigos de lei, os códigos, né, a legislação, e aí vai tentando aplicar o caso concreto. Mas é muitíssimo interessante você aprender o direito também de lá para cá, do STJ para o caso concreto. Como é que eles interpretam aquele artigo de lei naquele caso concreto? E ali também se fecha mais uma das portas, das janelas na construção do nosso método. Bom, ponto número 7. O momento marcante quando eu descobri que o jovem estudante de direito, ele tem medo do exame da OAB. No meu tempo de estudante, não havia tanto medo, tanta repulsa com o exame da OAB. Mas eu vejo que tamanha enxurrada de universidades que foram abertas, tamanha quantidade de vagas que foram abertas, disponibilizadas à população brasileira nos cursos de direitos. De igual forma, uma enxurrada tamanha não consegue estudar suficientemente, aprender suficientemente e passar no exame da OAB. Então criou-se um medo, um estigma, onde o estudante ele cursa com medo da OAB, como se, né, ao invés de gozar, de se ficar feliz, né, de aproveitar esses 5 anos, não, parece que ele está indo para um matadouro, parece que é um gado sendo engordado para enfrentar uma navalha e depois um açougue para ser vendida a carne. Então eu vejo que colocar a OAB, o medo da OAB na centralidade do desenvolvimento do estudante de direito é um grande erro. Isso faz com que ele se desenvolva menos, isso faz com que ele, né, participe menos, isso faz com que ele realmente crie menos coragens de circular nos ambientes jurídicos que ele precisa circular. NPJ, estágios em geral, assistir a audiências, né, sessões nos tribunais, né, participar de reuniões, de mediação, de arbitragem, tantos outros lugares de acesso em que esse estudante tem para se desenvolver. Isso faz então com que, né, crie-se um peso tão grande que muitos desistem, muitos não conseguem passar e os que passam, né, uns vão para a profissão e outros patinam na profissão. É para você o método MAR. O método MAR não é para quem já venceu. Não precisa. Quem já conseguiu sucesso, quem já conseguiu clientes, quem já conseguiu um lugar ao sol no universo da advocacia, não precisa do método MAR. O método MAR é para quem quer advogar ou quer trabalhar em uma das áreas correlatas ao direito, mas que tem medo, não sabe, tem apavoramento, desespero, não é pavor, não sabe se vai conseguir cliente, como é que abre o escritório, onde que estão as melhores causas, como que se desenvolve na carreira. No final aqui do nosso vídeo, eu vou passar os 4 pilares do método MAR. Porque todos esses momentos marcantes,
defloraram então nesse maravilhoso método onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. Bom, dando sequência aqui então, ponto número 8. Aqui foi um momento marcante de vida, não só na advocacia, mas de vida que eu apliquei à advocacia, na minha advocacia, que foi a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu sugiro que você prontamente passe em uma livraria, encomende o seu exemplar do livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso mesmo, ele chama assim, Pai Rico, Pai Pobre, porque ele vai transformar coisas dentro de você que você precisa ter transformado para você poder desenvolver-se na carreira, na profissão, no mercado. Certa vez eu estava dando uma mentoria aqui na nossa primeira mentoria, primeiro grupo de mentoria, MAR, Método Advocacia Revolucionária, e uma das nossas mentoradas, ela disse que, a Isabela Rainha, a doutora Isabela Rainha, ela disse o seguinte, que ela trabalhou de jovem aprendiz e que lá no jovem aprendiz eles ensinavam como ser empregado. Como que o empregado faz para se manter no emprego. E dentro dela, pulsando, uma jovem, menos de 20 anos de idade, querendo descobrir o mundo, querendo ganhar riquezas, querendo ter profissões, ter negócios. E de repente ela se revoltando contra aquilo e querendo descobrir outros caminhos de ser o dono do negócio, por exemplo, e não ser um simples empregado. E aí, ao ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, ela começa a descobrir que sim, é possível aprender coisas que vão levar você para ser dono do negócio. Então, a mentalidade do jovem advogado e da jovem advogada precisa caminhar para um empreendedorismo jurídico. Porque senão você vai ficar com uma mente de empregado. Muitos jovens advogados e jovens advogadas não conseguem mudar de profissão. Trabalham no mercado, trabalham como cabeleireiro, trabalha como cabeleireira, trabalha na empresa, na indústria, no banco, em N tipos de empregos, passam no exame da OAB e não conseguem fazer a transição de carreira para a advocacia. No Método MAR, nós encorajamos você, nós fornecemos ferramentas, nós trabalhamos você, do ponto de vista do mindset, para você criar uma estrutura de transição de carreira ou de alocação de carreira, onde você vai agregar a sua profissão à advocacia ou uma das coisas do universo jurídico ou vice-versa. Você vai trazer tudo de lá para o universo jurídico e vai construir a sua carreira no universo jurídico. Então esse é o nosso grande desafio, fazer com que você realmente atinja o sucesso profissional. Ok? Então, tarefa para você, leia o livro, inclusive esse livro Pai Rico, Pai Pobre está disponível de graça na internet em audiobook. Então não há desculpa, você não tem desculpa de não conhecer, de não ter acesso. E eu coloquei como regra de ouro, Então, ali no livro Pai Rico, Pai Pobre, você vai aprender coisas mágicas que realmente vão transformar a sua maneira de ver as finanças, de ver a educação de uma pessoa que forma empregados para o mercado e a educação de uma pessoa que formam empreendedores, donos do negócio para o mercado. Então foi marcante quando essa nossa mentorada disse que uma pessoa do convívio dela falou que era para ela se acostumar, era para ela aprender a andar de ônibus, se acostumar a andar de ônibus, porque a vida toda dela ela iria andar de ônibus. É incrível que na minha infância colocaram várias crenças negativas dentro de mim. Uma delas era a seguinte: não adianta ter carro zero porque você não vai conseguir pôr combustível, não vai conseguir pagar o IPVA na época do IPVA.
E hoje o IPVA chega, eu pago. E consigo sim pôr combustível. Eu encho o tanque. Ai, como eu queria voltar há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ter 5 anos de idade, começar a ler, a escrever e começar já a tapar os meus ouvidos para as influências negativas e começar a fazer boas leituras, começar a assistir bons filmes, né? Conviver com pessoas melhores. Mas é possível, né? Claro, alguém tem que ensinar. Se ninguém me ensinou e eu aprendi, estou eu aqui hoje te ensinando para que você aprenda. E estou muito feliz. A vida da gente é a nossa trajetória, seja boa, seja ruim, é o que temos. Temos que pegar desse limão, fazer uma boa limonada. Então, bola para frente, independentemente do que te aconteceu. Bola para frente, vamos transformar o dia de hoje e o dia de amanhã. Ok? Bom, ponto número 9. Momento marcante, as ciências sociais. Aqui então, foi quando eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo e ali eu descobri o universo das ciências sociais, do serviço social. E aí eu comecei a descobrir o método pelo qual a gente compreende a sociedade. As leis pelas quais a gente consegue verificar a sociedade. Então ali eu aprendi Karl Marx, ali eu aprendi Max Weber e ali eu aprendi Emile Durkheim, os 3 pais da teoria social que trazem ferramentas para nós compreendermos a sociedade. Então no método MAR você vai ver diluído leis para a gente poder compreender a sociedade. Então eu vou trazer uma rápida lei aqui. Simples. Na advocacia existem nichos que têm mais ganhos de honorários e nichos que têm menos ganhos de honorários. Existem nichos, né, específicos em que você compete com menos profissionais e existem nichos que você compete com mais profissionais. Então, o olhar das ciências sociais, para a gente entender o extrato social, faz com que a gente consiga os melhores caminhos na profissão. Eu sempre digo para os nossos alunos, para os nossos mentorados, para os jovens advogados e advogadas, se vai ser difícil começar, então comece pelo lado certo, porque vai ser difícil de qualquer maneira. Vai ser difícil você entrar na advocacia generalista, tão qual será difícil você entrar numa advocacia de nicho específico. Por exemplo, direito agrário, direito comercial, direito empresarial, direito registral, direito previdenciário, direito médico. Não importa, será tão difícil quanto você começar na advocacia generalista. Só que o jovem advogado, a jovem advogada não sabe disso, não consegue perceber isso. Ele está com um cabresto mesmo, ele não está percebendo a grandeza da profissão que agora ele tem nas mãos. Por isso que eu digo que no método a gente avança 10 anos em um. Por quê? Porque coisas que você ia ficar dando volta na profissão e o tempo ia passar, aqui a gente vai ser mais assertivo, vai abrir já a sua mente. A doutora Rosa diz que ela não queria pegar o que o mundo trouxesse para ela, porque alguém ensinou para ela que a advocacia você abre e o que vier veio, foi o mundo que trouxe para você, foi o universo que te contemplou com aquelas causas, com aquelas áreas jurídicas. E aí nós ensinamos para ela que, segundo a modalidade generalista de ser, sim. Mas segundo a modalidade de construir uma advocacia de nicho, não, você pode escolher a sua área e pode caminhar nela até trilhar. E ela falou uma das frases mais estrondosas que eu ouvi, segundo a nossa mentoria no ano de 2022. Quero deixar registrado aqui, doutora Rosa, um beijo para você, uma super amiga. Ela disse assim que o mar abriu a vida para ela na advocacia.
resolveu a vida. Ela usou esses termos. O mar me resolveu a vida. Uma pessoa já bem-sucedida, uma pessoa já, né, com filhos grandes, que foi estudar com uma segunda profissão, porque já tinha o seu negócio consolidado, com uma paixão de carreira agora no direito, e de repente pôde, na metodologia, receber assim clareza na profissão. Então, esse tem sido o meu desafio, tem sido o meu propósito, a minha semente, a minha contrapartida para tudo que a vida já me deu e tem me dado. É isso, meus colegas, jovens advogados e jovens advogadas, dando sequência aqui, dando sequência. E aí, ponto, né? Próximo ponto aqui. Ponto 10, momento marcante. O estudante de direito como o elo mais fraco da corrente jurídica. Esse é um dos pontos mais sérios que a gente trata aqui na nossa mentoria, no nosso né, como é que nasceu o método MAR. O estudante de direito, quando ele não tem uma mentoria por trás, quando ele não tem uma família apoiando por trás, de preferência uma família jurídica ou correlata, ele passa a ser o elo mais fraco dentro de uma relação jurídica e é complexa. Então nós temos uma Constituição Federal, um povo organizado, um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Dentro dessas ramificações nós temos então o poder judiciário como um todo, nós temos, né, debaixo do poder executivo o Ministério da Educação como um todo, que chega até esse estudante. E nós temos ali no Poder Legislativo todo o conjunto de leis. E aí nós temos o mercado como um todo, né, na fatia principalmente chamado mercado educacional. Depois nós temos o mercado geral, né, a mão invisível do mercado, o mercado bancário, o comércio, né, a indústria, né, os serviços em geral. E aí nós temos o estudante de direito como um gomo, né, como um elo de uma corrente, não conhecendo o poder legislativo por dentro, não conhecendo o poder executivo por dentro, não conhecendo as regras de mercado por dentro, não conhecendo as regras do mercado educacional por dentro, não conhecendo o que espera, não conhecendo o mercado jurídico, não conhecendo as possibilidades do marketing jurídico, não conhecendo os caminhos de cada profissão, seja para juiz, seja para promotor, seja para delegado, seja para advogado, seja generalista de nicho, seja no que tange as funções adjacentes, né, ao universo jurídico. Então, este jovem que senta nos bancos escolares ali das universidades, que tem uma relação complicada, porque tem que pagar, tem que receber o serviço, tem que lidar com seus colegas de classe, tem uma série de atividades a cumprir, tem que aprender algo denso, numa quantidade de horas de aproximadamente 4 a 4.500 horas, a depender da sua universidade, que é insuficiente para que ele se torne um profissional de êxito, né? Mas é suficiente para que ele passe na OAB e ele vá para o mercado, mas ele precisa, né, depois desse ciclo, vencer novos ciclos, e a gente procura trazer toda essa realidade para ele, ensinar ele isso tudo. Então o método Advocacia Revolucionária vem para fortalecer o elo mais fraco na relação estudantil, de desenvolvimento de carreira e quando ele se torna um jovem advogado e uma jovem advogada. Para que esse elo, né, da corrente mais fraco fique forte como os outros elos. Então imagine, né, você de pendurado, né, por uma corrente onde um dos gomos é de plástico e os outros são de ferro. Adianta? Não adianta. Vai quebrar justamente no ponto mais fraco. Então, o método Advocacia Revolucionária vem dessa grande eureka também de compreender que a gente tem, dentro de toda essa relação macro, nós temos uma parte mais frágil. E o método vem para dar alicerce, para dar apoio, para dar substância,
A você, jovem advogado e jovem advogada, que quando vai para o mercado de trabalho encontra pouca aderência, encontra pouco apoio, pouca ajuda, encontra pouca direção, não encontra um grupo de mastermind, encontra grandes dificuldades, simplesmente coisas que a gente pode, em 2, 3 toques rápido, em 2, 3 cafés, em 2, 3 almoços, a gente pode nortear. E o que mais me chama a atenção é que o profissional do direito, o jovem advogado e advogada, ele não tem consciência do que falta na sua formação. Ele não tem. Porque se ele tivesse consciência, ele buscaria. Eu não tinha essa consciência no meu desenvolvimento de carreira. Eu não tinha. Por isso que o método é tão legal. Porque ele casa, né? Ele se encaixa naqueles gaps, naqueles pontos cegos do jovem advogado e da jovem advogada. Ok? Próximo ponto, então. Ponto número 11. A relação com o poder judiciário. E essa relação precisa ser aproximada. Essa relação precisa ser descortinada. Como foi bom conviver com os ministros do STJ. Como foi bom. Sabe, conhecê-los um pouco como eles pensam, conhecer um pouco os bastidores, conhecer um pouco como eles falam, como eles pensam, como eles julgam, como eles decidem. Ainda que de uma maneira pequena. Porque agora a gente pode mostrar para vocês, né? A gente pode ensinar para vocês. Eles são seres humanos como nós. Eles creem em crendices como nós. Eles creem, né, em divindades como nós. Eles têm todo o seu lugar de fala. Então, poder trazer isso, né, dentro de uma mentoria, explicar para você, vai lá conversar com o juiz. Vai lá, bate na porta, vai lá no STJ, despacha, né? Entrega a contraminuta, conversa, olha no olho, né? A gente explica até qual tipo de roupa, né? Como é que você tem que se portar, qual é a liturgia da função, a liturgia da ação, a liturgia cerimonial que você precisa respeitar, porque ela existe. Eu não sabia nada disso. E hoje está a um clique das suas mãos. Jovem advogado e jovem advogada, se apaixone pela profissão, se entrega e se desenvolva. Ok? Bom, próximo ponto marcante, então, estamos aí quase chegando ao final, hein? Ponto número 12. Ponto número 12. Momento marcante é o avanço social e jurídico. Veja. Uma coisa que precisa ficar claro é que houve nos últimos 20 anos um refinamento gigantesco social e jurídico em toda a humanidade. Se você não percebe isso, você passa a ser alguém antiquado, antigo, do mundo de ontem. Eu me lembro quando introduziu-se, né, as assinaturas digitais e toda a justiça foi, né, para essa caixinha quadrada, né, para o computador. Nós vimos advogados parando com a advocacia porque, né, já estavam mais velhos, já tinham outras profissões e talvez não iriam se encaixar, né, em todo aquele modelo, em tudo aquilo que precisava aprender agora numa nova realidade de mundo. Então houve um refinamento legislativo, né, do ponto de vista tecnológico, né, crimes virtuais, né, direitos das mulheres, direitos das minorias, né, leis de cotas, né, os tipos penais. Então, houve um avanço, e um avanço tão grande do ponto de vista social e legislativo, que você, jovem advogado, tem que entrar nessa seara. Não dá, né? Muitas vezes a gente tem um estudante que é muito pobrezinho, que luta com esforço, aí ele passa na OAB com esforço, mas ele ainda falta uma série de coisas. Eu me lembro de um colega, né? Pude orientar o TCC dele, e ele logo passou no exame da OAB, e ele trabalhava num grande escritório de advocacia no setor de biblioteca.
E ele dizia assim, ai, como eu quero uma vaga, como eu anseio por uma vaga, e eu pude sentar com o colega, né, explicar os gaps que ele tinha, alguns caminhos que ele precisava se desenvolver, porque se ele passasse a se desenvolver, naturalmente a vaga surgiria e ele preencheria aquela vaga. Mas se ele fosse ainda muito humildezinho, muito pobrezinho, muito pequenininho, tudo muito miminho, outro iria conseguir a vaga no lugar dele. Então, no método MAR, a gente aponta para você onde é que tem que crescer, onde é que tem que se desenvolver. E com certeza você está preparado, preparada para tudo isso, Bom, ponto número 13, momento marcante, direito desportivo. Um belo dia eu estava, vindo para a universidade ali de carro e eu vi uma matéria, jornalística em uma das rádios São Paulo dizendo sobre o direito desportivo, em como hoje tem uma gama de agentes FIFA, espalhados no Brasil e no mundo, que surgem de uma turma, quando vai surgir a Lei Pelé, lá na USP, onde aquele professor, então, ele ministra 6 meses de aula, plantando no coração daqueles alunos as grandes possibilidades de um universo novo que surgia ali dentro desse grande universo, de um mundo novo que surgia ali, que era o direito desportivo. Então, olha a importância da vida de um professor e um estudante. Olha a importância de nós mais velhos que já trilhamos um caminho em que a gente decide parar e olhar para trás e buscar e dar a mão e buscar essa juventude e falar: vem com o tio, vem que o caminho é por aqui. Que alegria de poder estar fazendo parte dessa geração. Muitas pessoas me deram as mãos. Um dia eu vou fazer um vídeo agradecendo todos aqueles que me deram as mãos, em cada momento da minha vida, para que eu pudesse chegar aqui. E hoje dar as mãos para uma geração de jovens advogados e advogadas pegarem essa tocha e chegarem mais longe. Essa é a minha missão. É isso que canta o meu coração. Ponto número 14. O momento marcante é o paralelo com a medicina. Um belo dia, eu estava pensando, refletindo, e de repente eu comecei a traçar um paralelo do jovem advogado com o jovem estudante de direito. O estudante de medicina, quando ele se forma, ele vai procurar emprego. Ele se preparou muito mais do que o jovem advogado e ele vai ser empregado. Ele não tem habilidades ainda diversas. Uma delas é para fazer, por exemplo, transplante de órgãos, transplante de coração e tantas outras especialidades da medicina. Ele vai ter que se preparar se tornando um expert, um especialista. Ele vai ter que ir para a residência. Aí eu descobri que existiam os cursinhos preparatórios para a residência, existe toda uma maneira de se buscar essa residência para se tornar, sim, um especialista na área da medicina. Mas isso não é entregue no mundo do direito. A gente não expõe isso de forma clara para o estudante. Então, isso caiu também como uma eureka, como uma luva, onde eu traçava esse paralelo. Então, hoje eu bato na tecla do advogado. Você é formado, passou na OAB, é um generalista, não se iluda. As grandes causas você não toca, os grandes processos você não toca, as grandes teses você não toca, os grandes clientes você não tem. Mas é possível ter, mas é possível tocar, é possível chegar. Mas se ninguém falar para você, se ninguém ensinar o caminho, se ninguém apontar, vai por aqui, como é que você fica? Como você fica? Estão entendendo? Mande mensagem, entre nas minhas redes sociais, converse comigo. Eu tô todo o prazer de falar com você, de aprofundar esses assuntos. Entre na mentoria MAR, logo vai abrir, algumas vagas, são escassas mesmo.
né? Ela só abre de tempos em tempos, grupos fechados. Então esse grande paralelo com a área da medicina foi assim um cair de ficha, foi assim, né, ainda vou fazer um vídeo específico traçando a correlação entre a área jurídica e a área médica, né, na formação do jovem profissional, para você definitivamente cair essa ficha em você de que você, sendo um jovem advogado, você tem um universo para se desenvolver, um universo, e tem ainda as possibilidades de se tornar alguém muito específico, escolhendo uma das áreas de nicho, que são mais de 50, e a gente expõe também essas mais de 50 áreas, como médico. Né? Eu me lembro da doutora Andresa, em uma das nossas mentorias, quando eu falei para ela que ela aprendeu na graduação de Direito aproximadamente 4.000 horas de estudo e que para ela se tornar um expert em uma determinada área, não é em todo o universo jurídico, não, é em uma determinada área, ela teria que ter aproximadamente 10.000 horas de estudo. Isso foi um refrigério na alma dela, porque isso respondeu a um questionamento, porque ela tinha angústia do cliente fazer uma pergunta e ela não ter a resposta. Olha só quanto sofrimento. Isso faz com que a gente melhore sim o nosso discurso em sala de aula com os nossos alunos, preparando-os melhor para o campo de batalha, para o campo de trabalho. Próximo ponto número 15. Criando uma mente empreendedora. Tô vendo até um livro aqui, ó, A Mente do Empreendedor. Fantástico. Este livro, sugiro a leitura também de vocês. Sabe, quem está na área jurídica precisa ter dentro de si uma mente empreendedora para captar clientes, para prospectar clientes, para visitar clientes, para abrir campo de trabalho, para ir para o tribunal buscar uma liminar, entrando com os recursos, agravos de instrumento e etc. Precisa ser combatível, valente, guerreiro, sabe, empreendedor, desbravador, não medir esforços, como, né, aquela marreta que bate do ponteiro para quebrar a rocha. Na 100ª batida a rocha abre, mas qual foi a batida que abriu a rocha? A primeira? A segunda? A 100ª? Ou todas juntos? Criar uma mente empreendedora. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Como o jovem advogado e a jovem advogada faz para criar uma mente empreendedora. Por isso que no nosso método MAR nós temos, né, um dos pilares é o mindset jurídico. Para criar uma mente empreendedora. E aí, ponto 16. Essa eureka, então, foi fantástica. Estava eu dando aula de direito contratual e me deparei com o artigo 481, contrato de compra e venda. Principal contrato ali do Código Civil. E fui estudar, fui relembrar, fui aprofundar. E de repente, na história da humanidade, o ser humano refinou um conceito de circulação de coisas, né, na troca de um produto com outro produto, de um boi com uma farinha, um saco de farinha. E ali cria então um conceito virtual, mental, de algo que pode ter mais valor do que outro. Então, determinados produtos eram muito aceitos e em detrimento de outros produtos que eram menos aceitos pela comunidade. Ali surge então o PECOS, né? Ali surge então o pecúnio, o dinheiro. O protótipo do dinheiro como circulação. Esse papel dinheiro, essa moeda, como um produto que todos aceitam. Dependendo do dinheiro, né? Porque não adianta eu trazer um dinheiro de um país aqui que ninguém vai aceitar. Mas se eu trouxer dólar ou euro, aí já pode ser que aceite. E de repente cai ali como uma grande bomba. Tudo são vendas.
Não há nada novo debaixo do céu. Tudo são vendas, produto e serviço, tudo são vendas. O Estado só existe porque há compra e venda. O serviço social, né, a benemerência, os benefícios de prestação de renda, toda a seguridade social só existem porque tem compra e venda. Toda a tributação porque existem compra e venda. De coisas e de serviços. Então toda a sociedade mundial, que antigamente estava calcada num pedaço de terra com a produção para subsistência, de repente, após a Revolução Industrial, né, entra nesse capitalismo feroz, onde a circulação de riqueza precisa ter o dinheiro para que todas as outras coisas possam existir e surgir. Então é pela compra e venda que a gente tem trabalho, pela compra e venda que a gente tem honorário, pela compra e venda que a gente tem tributação e impostos, pela compra e venda então que tem toda a dinâmica de produção, de escoamento, de destinação, de tudo que os povos fazem. Ah, mas quando eu fui visitar o Beto Carreiro World eu não comprei nada, comprou o ingresso. Quando eu fui no cinema, comprou. Quando eu fui no mercado comprar arroz e feijão, comprou. Quando eu fui no parque visitar visitar o parque com a minha família, como é que você chegou lá? A pé? Se o parque é do lado da sua casa, tudo bem, pode ser que você não tenha comprado. Mas se é o parque longe, você comprou gasolina, às vezes comprou o ticket para entrar no parque, às vezes comprou a pipoca, comprou a comida, a água, o suco. Então vejam. Você, jovem advogado e jovem advogada, compreenda de uma vez por todas as regras das compras e vendas de produtos e serviços no planeta. Mergulha nisso, mergulha nisso, mergulha nisso, porque com certeza você vai se dar muito bem na carreira, na profissão. Foi disso tudo e muito mais que surgiu então o grande mapa, método MAR. O método MAR, então, ele tem um mapa onde eu apresento, né, a base do bacharelado em Direito, como é que surge isso no país, né, o desafio da OAB, você se tornando um advogado generalista, caminhando o percurso na advocacia generalista para você consolidá-la e para você estabelecer ou uma generalista sempre, viver disso até morrer, até se aposentar, ou você migrar, né, ou ampliar para uma advocacia generalista empresarial, onde você passa a advogar agora não só para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. A gente passa também o universo das advocacias de nicho para você introduzir dentro da sua advocacia, seja generalista ou empresarial, a advocacia de nicho em um dos mais de 50 nichos da advocacia possíveis. E de repente a gente mostra também outros caminhos, né, o caminho das carreiras altas e médias, via concurso público, né, juízes, promotores, defensores, delegados, carreiras policiais, carreiras médias, né, nos tribunais, né, nos assessores, etc. A gente apresenta também o caminho da docência. Eu estou aqui no caminho da docência. O que eu estou aqui hoje é ensinando, é sendo professor. Então eu estou bem realizado aqui. Eu não estou peticionando, eu não estou fazendo recurso, não estou fazendo audiência aqui. Não importa, eu estou no universo jurídico. Ninguém falou isso para mim, que o universo jurídico é maior do que petição inicial e contestação e recurso. Né? Temos ainda algumas outras áreas, a área digital, né? Eu também estou aqui na área do empreendedorismo digital, na área empresarial, né? O curso de Direito é uma grande base para você ter empresas, dirigir empresas, abrir empresas, negócios, franquias. Porque você aprende tantas matérias belíssimas, direito do trabalho, direito tributário, direito previdenciário, direito civil, contratos de compra e venda e etc, e os demais contratos. Então vejam como no método MAR a gente traz para vocês mesmo, né, a galinha dos ovos de ouro. A gente fala a real, papo reto, né? A gente não esconde, a ideia é entregar. Quanto mais eu entregar, mais você vai ter condições de decidir e de trilhar o seu caminho.
Esse é o desafio, esse é o desafio. E aí surge então definitivamente o MAR, Método Advocacia Revolucionária, calcada em 4 eixos. Conhecimento jurídico, porque a gente, não é uma pós-graduação, mas é um desenvolvimento de carreira onde você vai aprender coisas chaves que você precisa saber para o seu dia a dia. Do ponto de vista do conhecimento jurídico, a gente faz uma mentoria de carreira para você definir também algumas pós-graduações e por que fazê-las e onde fazê-las, para que realmente você se compreenda por que é que tem que fazer e tem que fazer mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. É como aquele médico que quer ser cardiologista e vai ter que ir para uma residência, senão não vai virar cardiologista nunca. Mesma coisa, de igual modo, o caminho do jovem advogado, da jovem advogada. Então esse é o nosso pilar número 1, conhecimento jurídico. Pilar número 2, mercado jurídico. Então no mercado jurídico a gente mostra o mercado jurídico, aponta o mercado jurídico, ensina a entrar no mercado jurídico, fala toda a questão ética, profissional, alimenta, motiva você, instrui você a você realmente de passo a passo você enfrentar todo esse mercado jurídico. Pilar número 3, então, mindset jurídico. É uma junção de um empreendedorismo com o universo jurídico. É transformar a sua mente mesmo. Fazer uma lavagem em você para que você passe realmente a acreditar em você, a descobrir crenças limitantes, a vencer essas crenças limitantes, destravar travas que te impedem de alcançar alguns lugares, se conhecer por dentro. Às vezes a gente encaminha você até, vai no psicólogo, vai num coach, porque você precisa, vai te ajudar, a gente também vai, a gente também frequenta. Então é um lugar onde a gente pode falar, pode ouvir, é um lugar onde as coisas funcionam. E aí, quarto pilar é o mindset financeiro, porque não adianta não saber lidar com as finanças, tem que aprender a lidar com as finanças. Finanças é um grande mistério. Finanças derruba casamentos, derruba povo, derruba presidente, derruba diretor de empresa, quebra empresas, demite gente, destrói famílias, tira crianças das escolas, os crimes acontecem ao redor de uma precariedade financeira de um povo. Então nós temos esses 4 grandes eixos: conhecimento jurídico, como desenvolvê-lo; mercado jurídico, como compreendê-lo e vencê-lo; mindset jurídico, como compreender e colocar em prática uma nova mentalidade de vida; e o mindset financeiro, como entender as regras do dinheiro que derruba tanta gente. E lembre-se, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja, é o amor ao dinheiro. O dinheiro então tem que ser um servo. O dinheiro então tem que servir. E não ser o seu senhor, ser o seu Deus. É assim que nasce então, sim, jovem advogado e jovem advogada, nasceu o MAR, Método Advocacia Revolucionária. Um lugar onde eu ajudo jovens advogados a atingir o sucesso profissional. Finalizamos então o nosso conteúdo em 2 partes. Vocês vão ver que eu estou com uma roupa na primeira parte, uma roupa na segunda parte. Porque realmente o conteúdo foi denso, foi pesado e foi reto, verdadeiro. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Manda para os colegas de faculdade, para os jovens advogados, para os colegas de comissão de jovem advocacia nas OABs. Porque vai me ajudar bastante esse material chegar em mais gente. É o que eu peço. Para que realmente a gente consiga juntos fortalecer esse grande elo da jovem advocacia. Fortalecer mesmo, criar robustez, força, concretude, para que realmente você faça valer a pena e você conquiste os seus sonhos, os seus objetivos no universo jurídico. Lembre-se, universo jurídico. Grande abraço e até mais, nosso próximo vídeo.